Mamãe? 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 Cadê você? Oi. Pra quem não me conhece, eu sou o Enzo, filho da professora Adriana, e a gente tinha gravado uma... Quer dizer, a gente tinha marcado uma gravação hoje, mas ela sumiu. Então... Já que ela não tá aqui... Olá, eu sou o Enzo, filho da professora Adriana, e hoje vamos falar de um clássico. Eu peguei a coleção e dividi em dois porque são vários livros, então hoje vamos falar dos 3 primeiros livros das Crônicas de Nárnia. Eu mesmo de uma linha alternativa, não sei, essa pessoa que tá aí, roda a vinheta. Olá. Como eu disse antes, a minha mãe sumiu. Daqui a pouco ela volta. Porque senão eu vou ficar tão sozinho. Bem, eu disse que eu ia fazer esse vídeo, então vamos começar. As Crônicas de Nárnia. Essa coleção fez muito parte da minha infância e eu fico muito feliz de poder fazer esse vídeo. Como eu disse antes, como são 7 livros, vão ser os 3 primeiros que vai fazer parte desse vídeo. 3 deles foram adaptados para filmes, que é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Aí tem também O Príncipe Caspian e As Viagens do Peregrino da Alvorada, que esses 2 vão ficar para o próximo vídeo. O original de cada um desses livros foi publicado de uma maneira meio errática. O Lewis é levemente diferente. Esse daqui foi o primeiro a ser publicado em 1950. O Príncipe Caspian foi o segundo, em 1951. Seguido pelas Viagens do Peregrino da Alvorada em 53. Então veio O Cavalo e Seu Menino, O Sobrinho do Mago. Aí veio também... Esqueci. Veio o 6º livro em 55 também. Aí veio A Última Batalha em 56. Aí acabou a coleção. O nome do Lewis, que é este ilustre senhor que fez parte da minha infância, é Clive Staples Lewis. Ele foi um irlandês, professor na faculdade de Oxford e um cristão fervoroso que tá certo que ele ficou ateu por um bom tempo durante a adolescência, fase de rebeldia. Mas ele era um grande amigo do Tolkien, como a minha mãe tinha falado em uns vídeos atrás, e foi os 2 eram professores de Oxford, e foi por interferência do Tolkien que o Lewis voltou à fé cristã. E essa fé cristã fez muito parte nas Crônicas de Nárnia. Você vai entender o motivo. Bem, vamos começar com o primeiro livro da série, que no caso é em ordem cronológica que vamos fazer. Eu separei esses 3 primeiros e depois os 4 últimos, justamente por essa questão de ordem cronológica. O Príncipe Caspian foi feito em tempo muito depois das Crônicas de Nárnia original. Que no caso esses 2 aqui fazem parte mais ou menos da mesma linha temporal e o Príncipe Caspian vários e vários anos depois. Mas vamos primeiro no começo das Crônicas de Nárnia. O que fez Nárnia? Que, olhando de um ponto de vista cristão, pode ser dito como uma alusão ao Gênesis da Bíblia. Claro que bem adaptado em uma linguagem bem fácil de escrever, com umas ilustrações bem simples, que na verdade ficaram muito boas.
E a história do sobrinho do mago é uma história contada pelo senhor daquela casa que os 4 irmãos vão durante a guerra. E explica muitas coisas que ficaram meio soltas, se você for pegar direto pelo segundo livro ou até mesmo pelo filme. Começando, é uma história de 2 amigos que se conheceram em um dia, que é Diggory e Polly. Diggory é um garoto que tava sempre aparecendo meio sujo, meio maltrapilho, enquanto Polly era uma menina bem a classe alta para aquela época. Que no caso, essa história em si se passa em Londres. Ou em Londres ou em grande parte da Inglaterra. Mas a Polly sempre morava naquela vizinhança e um dia o Diggory apareceu. Ele apareceu para morando na casa de 2 irmãos que estavam lá, sempre sozinhos. A questão é que a alusão ao Gênesis foi que o tio dele, o tio André, ele era meio maluco da cabeça. Ele acreditava em magia e ele recebeu uma herança um dia dos parentes dele de poeira. Era uma caixa lacrada com poeira. Pó. Então ele acreditava que aquela poeira significava alguma coisa. E significava. Ele conseguiu dar um jeito de transformar essa poeira em anéis. E esses anéis levaram a Polly para um outro lugar. Ela desapareceu da Terra. E o Diggory foi atrás. Então eles foram no Vale Entre Mundos, um bosque com vários lagos. Entraram em um lago, foram para outro mundo. Um mundo meio morto. Onde eles encontraram a feiticeira. E causaram vários problemas. Porque eles acabaram levando a feiticeira sem querer pro mundo deles. E com isso eles se envolveram com o tio André, que ele ficava sempre querendo fazer dinheiro em cima da feiticeira, o que não deu certo. E acontece que eles acabaram levando o tio André e a feiticeira de volta pro bosque e entraram no primeiro lago que apareceu para tentar jogar a feiticeira lá, porque ela estava causando alvoroço. E aí que começa a questão. Era um mundo preto, vazio, e apareceu um leão caminhando e cantando. E conforme ele cantava, apareciam as coisas, os animais, as árvores, a vida no mundo. E a feiticeira, é claro que tinha resolvido pegar um pedaço de ferro que tava lá em Londres e dar uma tal paulada na cabeça do leão. Não deu certo, esse leão é o Aslan, obviamente. E acontece que esse pedaço de metal só voou, porque não fez nada no leão, ficou no chão e dele nasceu um poste. Poste que aparece aqui. E por vários e vários motivos, a mãe do Diggory estava doente, então ele foi lá buscar uma maçã. E não é que aconteceu justamente algo muito parecido com a aprovação de Eva no Vale do Éden? Que essa era a maçã da eterna juventude, que ele queria levar para a mãe para que ela pudesse ser curada da doença, de uma doença que ia matar ela. Ele tinha feito uma promessa com Aslan de que ele iria levar a maçã para ele. E foi o que ele fez, mesmo sabendo que essa maçã poderia ser a cura da mãe dele. Ele cumpriu a promessa e o Aslan disse que sim, aquela maçã tinha o poder de curar a mãe dele.
mas como ele não foi tentado pelo pássaro que apareceu na imagem e sim cumpriu a promessa dele, ele plantou a maçã, já cresceu uma árvore, rapidinho, e ele levou uma maçã dessa árvore. Deu para a mãe dele se curou. Então ele pegou o bagaço dessa maçã e plantou no jardim. E dela nasceu uma outra árvore. E depois eles tiveram que se mudar, então o Diggory cortou a árvore e com essa madeira ele fez um guarda-roupa. E agora vamos para a trama original das Crônicas de Nárnia, que é a aventura de 4 irmãos: Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia. Onde a Lúcia se enfia dentro de um guarda-roupa em um jogo de esconde-esconde. Esse guarda-roupa, que é na casa do Diggory, já que eles estavam fugindo da guerra. E vai para outro mundo, onde ela encontra um poste no meio do mato e da neve. E essa foi a base das Crônicas de Nárnia. Esse livro foi escrito 5 anos depois do original e explica as pontas soltas que tinha na história. Mas eu acabei dando muito spoiler sem querer desse último livro. Então eu vou tentar não me ater muito a esses spoilers. E vou dizer umas coisas bem importantes. Esse livro tem muita influência bíblica. Não importa de onde você veja, porque a feiticeira, ela deu comida para Edmundo, e mesmo não só na Igreja Católica, na Bíblia, em toda a mitologia, aparece mitologia grega, nórdica, quando você vai para os mundos inferiores e come comida do plano dos mortos, você não está mais vivo. Isso aconteceu no mito de Perséfone, onde ela vira esposa do Hades, contra a vontade dela, porque ela comeu 6 sementes de romã. E no filme do Hayao Miyazaki, japonês, a animação ganhou o Oscar de melhor animação e melhor filme estrangeiro, onde as viagens de Chihiro, onde a Chihiro come uma comida do mundo dos espíritos e começa a pertencer àquele mundo. No caso, a feiticeira tinha o direito do sangue e da vida do Edmundo. Só que o Aslan não queria que isso acontecesse. Então ele se sacrificou no lugar do Edmundo. E ressuscitou. Nós, cristãos, católicos, nós celebramos a Páscoa, que é o sacrifício de ressurreição de Jesus Cristo. Desculpa, eu gosto muito dessa série, eu tô adorando poder fazer esse vídeo. A minha mãe apareceu aqui, ela tá... Obrigado. Aconteceu uma grande batalha entre Narnia e a bruxa, mais pro final do livro, onde a bruxa perde e é morta. E os 4 irmãos são coroados reis e rainhas de Nárnia. Sim, uma monarquia meio estranha, diga-se de passagem. 2 reis, 2 rainhas e tudo irmão. E o fauno que aparece pra Lúcia logo no começo do livro e do filme, o Túminos, virou conselheiro. E agora vamos sair de Nárnia e ir pro deserto. O Cavalo e Seu Menino, escrito em 1954, que é uma história de um moleque pobre, filho de um pescador, e um cavalo que ele encontra, Bri, que é um cavalo de Nárnia, então ele fala, porque em Nárnia todos os animais falam.
E o nome do garoto é Shasta. O que ele quer fazer é fugir do... da Cardomânia, acredito que é o nome. E o Bree também, ele quer voltar pra Nárnia. Só que um cavalo sozinho é um cavalo fugitivo. E um moleque, que todo esfarrapado, é um moleque fugitivo. Então os dois juntos viram um cavaleiro. Essa é a lógica, pelo menos, do cavalo. Que catou o moleque que só foi em direção da Tashbaan. Tashbaan, que é uma cidade que fica perto da fronteira do deserto. E dessa fronteira eles poderiam ir para o norte e para Nárnia. No caminho, o Shasta, que é o garoto, conhece Aravis, uma nobre de Tashbaan, que também quer fugir, porque o pai dela quer que ela case com outra pessoa. Esse livro aqui tem muita influência árabe. E essa menina, a Aravis, ela tá com a égua ruim, com H. A égua não é ruim não, é só o nome dela. E ela também é de Nárnia. Então eles se juntaram e tá todo mundo indo pra Nárnia. E com isso o Shasta sabe que o Edmundo e a Susana, junto com Túminos e alguns outros do livro anterior, esse daqui, estão lá querendo realizar a questão de um casamento entre a Susana e o Príncipe Rabadash, que é aquele clássico nobre estúpido que, assim, ele apareceu bonzinho em Nárnia, que se apaixonou pela Susana e quis ela em casamento. Então a Susana, o Edmundo e um grupo vieram em um navio Esplendorialino, o nome desse navio, pelo mar para chegar na Cardomânia. E o príncipe Rabadash se revelou, na verdade, ser um tirano completamente louco, querendo ter a Susana a qualquer custo. Resolução: não deu certo, visivelmente. O grupinho de Nárnia voltou para Nárnia. E algumas certas pessoas conseguiram ir junto, mais ou menos. Não exatamente junto com o povo de Nárnia, mas eles conseguiram fugir de Tashbaan, atravessar o deserto e chegar na Arquelândia, que é um lugar que fica a sul de Nárnia. E tem um mapinha aqui. Eles basicamente começaram o livro A História é Aqui, e eles querem chegar em Nárnia. Para isso eles têm que atravessar a Arquelândia, que está depois de um grande deserto. E se revelam umas verdades bem interessantes em relação ao príncipe da Arquelândia que apareceu em Tashbaan. E isso é algo para você mesmo descobrir. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro vídeo que eu faço para esse canal. E de uma série de livros que eu sempre amei muito. E a linguagem é fácil. Ao meu ver, qualquer pessoa de uns 10, 11 anos consegue ler esse livro de uma maneira bem simples e sem nenhum problema, porque é como se fosse uma breve história, um conto de fada. Mas é claro, se você, adulto, quiser contar essa história para o seu filho ou filha de 5, 6 anos, tá tudo bem, essa história é muito simples de entender. Vai entender tudinho essa criança, vai saber mais que você no futuro. Assistam aos filmes, que os filmes, principalmente esse, são muito bons. Mas leiam os livros, por favor. Esse livro aqui é ótimo, ele fez parte da minha infância e a minha mãe comprou a coleção inteira em janeiro de 2010. E eu li todinho. Obrigado pela oportunidade
de ter visto esse vídeo até o final, de me ver apresentando, que, voltando aos pedidos, dê seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, comente, compartilhe. Eu também vou participar dos comentários dessa vez. Eu que fiz o vídeo, o roteiro, eu fiz tudo. Tá tudo prontinho aqui. E obrigado. Enzo, eu te amo. Enzo, eu te amo. Eu te amo também. Até logo. Daqui a pouco vai ter a parte 2.